Olá pessoal, cá estamos mais uma vez. Dessa vez, livros que a gente não consegue parar de ler, tem que terminar o livro, tem que saber o que vai acontecer, e aquela emoção vindo enfim, e tu não sabe se a pessoa vai morrer, se o personagem vai sobreviver, se e tu tem que terminar o livro, e aí bem no fim terminei um dia. É isso aí. E essa é a temática do dia de hoje. E sem mais delongas, vamos começar com o primeiro livro. Aqui ó, não poderia ser outro. Esse eu li, eu lembro, em um dia. Olha, eu comecei, eu não conseguia parar e eu terminei de madrugada e não sobrou nenhum da Agatha Christie. A rainha, né? A rainha do crime. Cara, esse livro é incrível. Passando uma breve sinopse aqui, sem spoilers. São 10 pessoas na qual vão para uma casa, aqui tem até a casa, né? É uma beira aqui, como se fosse um penhasco, numa ilha, enfim. E eles vão parar essa casa, na qual está numa ilha, e eles não sabem exatamente por que foram convidados, enfim, se reuniram essas 10 pessoas, não se conhecem, e eles, um a um, vão morrendo. Só isso. Só isso. Igual dizem, absurdo de cinema. Entendeu? Só isso. Cara, é incrível. Incrível. Simplesmente um livro que tu não consegue parar de ler. Eu li tudo em um dia. E olha que não é tão fininho. E simplesmente não poderia ser outro senão justamente da rainha do crime, né? Na qual te instiga a ler sem parar e... Enfim, não tem como descrever tamanha felicidade de ler isso aqui pela primeira vez. Sem spoiler. Não pesquise nada. Não pesquise nada. É simplesmente incrível e não sobrou nenhum da Agatha Christie. Vou deixando aqui para vocês verem os livros, claro. Próximo livro. Misery, do Stephen King. Claro que o mestre Citanha, tá o rei. Mestre Stephen King com Misery. Cara, esse livro simplesmente é muito angustiante, muito aterrorizador. E isso pro personagem, claro, para nós também, mas o personagem, eu te dar uma breve sinopse também. Vamos junto, ó. Simplesmente o personagem, ele escreve livros, né? Ele é um autor. E ele escreve livros, ele tem fãs. E aí tem uma fã que é obsessiva por ele, essas fãs loucas. Fã que o cara encontra o autor e quer ir pra cima do autor e simplesmente é capaz de derrubar 10 pessoas que estão na tua frente ali pra pegar um autógrafo do autor, enfim. E aí esse autor, ele simplesmente tem tem um acidente, né? E ela, a fã dele, resgata ele. Mas bem no fim, era melhor ele não ter sido resgatado. Ah, incrível! Misery é simplesmente devastador, do início ao fim. É incrível. É um suspense, é um mistério, é simplesmente angustiante. Sabe? É um livro na qual... Aqui, ó, sua fã número 1. Olha isso, que legal. Sua fã número 1. Cara, é incrível. O mestre Stephen King não erra. Ele não erra. Ele não erra. Então cá estamos, né? Mais um livro. Dessa vez o Stephen King, Misery. Próximo livro. Filhos da Tempestade. Talvez vocês não conheçam esse livro. Por enquanto eu peguei livros mais conhecidos, né? Porque Misery, e não sobrou nenhum, né? Livros assim que todo mundo conhece. Mas Filhos da Tempestade não é tão conhecido. É de um autor brasileiro, né? Deixa eu até ler o livro. O nome dele aqui, Rodrigo de Oliveira. Ele foi autor best-seller As Crônicas dos Mortos. Não conhecia essas Crônicas dos Mortos, mas nunca li. Mas Os Filhos da Tempestade foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler nessa jornada de literatura. Pode ver, ele tá acabado esse livro. Tá acabado. Olha a capa. Não existe mais capa. Por quê? Porque eu li umas 3 vezes facilmente ele. Apesar que já faz alguns anos que eu não leio ele. E ele é simplesmente instigante do início ao fim, entendeu? Ele é um livro que tem uma temática muito parecida, se você já leu, vai saber, do Senhor das Moscas, né? Na qual tem jovenzinhos, podem ver ali que são como se fossem crianças, né? Jovens na qual vão parar uma ilha
perdidos, enfim, sem localização, sem contato, e eles vão ter que sobreviver. E vai acontecendo coisas nessa ilha e simplesmente, não vou falar mais para não dar spoiler, mas é muito bom. Eu acho que merece reconhecimento, principalmente se ele é um autor brasileiro, e é um dos livros que me instigou a ler, então poderia não estar aqui. Um livro que eu comecei e eu queria terminar. É um livro incrível, incrível. Os Filhos da Tempestade, de Rodrigo de Oliveira. Então, vamos pro próximo. Tá insana a lista. Vamos pro próximo, Maus. Agora vamos para um livro, ou melhor, quadrinho, né? É um quadrinho. Talvez muita gente aí não lê quadrinho e tal, mas esse seria um ótimo quadrinho para você começar. Escrito por, aqui diz, não diz, escrito por Art Spiegelman, né? Aqui diz um pouco sobre ele, né? Ele foi editor da revista The New York de 1993 a 2003. Ele é um ótimo livro, esse livro. Passa, melhor dizendo, esse quadrinho, né? Esse HQ, dá para se dizer, ele é basicamente a história aqui da Segunda Guerra Mundial, na qual os ratos, né, fazem alusão a judeus, e os nazistas e do partido do chefe, vamos dizer assim, né, do cara lá, né, do bigodinho, vamos dizer assim, são os gatos, entendeu? E os gatos perseguem, claro, os ratos. E aí quem conta toda a história, né, no livro, no quadrinho, é basicamente o sobrevivente desse acontecimento. Então é muito interessante ver a perspectiva de alguém que participou disso, né? Enfim, essa questão histórica, né? E aqui tem até um pouco mais sobre o autor, e é incrível, ele ganhou até vários prêmios. Entre os honrarias que recebeu por Maus estão o prêmio Pulitzer, uma bolsa Guggenheim, indicações para o prêmio do National Book Critics. Enfim, é incrível esse livro, Maus, vencedor do prêmio Pulitzer do Art Spiegelman. Leiam, é muito bom. Por mais que seja quadrinho, talvez você olhe assim, quadrinho, mas assim, instigou desde o início, sabe? Você conhecer um pouco mais a história é importante, e aqui traz um pouco disso de uma perspectiva diferente. É incrível, confia. Próximo, sem de enrolação, O Velho e o Mar. Voltamos aqui para livros assim que... Esse é curtinho, tá? Esse é curtinho. Esse aqui é um clássico, né? Do Ernest Hemingway. Não sei se me pronunciei certo. Ernest Hemingway. E ele simplesmente é incrível, esse livro, porque trata sobre uma pessoa que sofreu muito na vida, e ele sai para o mar para pescar a sua última pescaria da vida. E eu não vou dizer muito mais que isso, né? Não vou dar spoiler, mas podem ver que eu marquei o livro. É um livro muito emocionante do início ao fim, e ele simplesmente dá para ler em uma sentada, dá para ler, ó. Ele tem seus 133 páginas, entendeu? É um livro incrível para tu ler em uma tarde. Simplesmente leiam O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Vamos pro próximo. Agora, um dos favoritos da vida. Não poderia não estar nessa lista. O Conde de Monte Cristo. Olha esse tijolo! Ele até estava no livro da tag, né, Calhamaços, na qual tem muito desses livros, né, enfim, do Clube de Literatura Clássica. Esse não é do clube, mas é do Alexandre Dumas, o autor, e é simplesmente um livro incrível, né? Eu fiz várias marcações, dá para tirar muita coisa desse livro. Ele tem como favorito de muitas pessoas, não é à toa, simplesmente é um livro na qual eu vou levar para a vida, né? Eu já tô louco para reler ele, e
é isso, entendeu? Leiam, é simplesmente um romance na qual, vou dar uma breve sinopse novamente, é um romance na qual o personagem principal tinha sua vida feita, entendeu? Tinha sua noiva, tinha seus amigos, tinha um trabalho, estava estável, pai, tudo certo. Quando ele foi preso injustamente, acusado de colaborar com Napoleão. E ficou preso e esqueceram do cara. Claro, foi injustamente, foi armado, entendeu? E depois que, enfim, não vou falar muito mais que isso, mas em um dado momento vai ter uma grande reviravolta, e aí vai ter uma das frases mais famosas desse livro, que é onde ele diz que agora sai vamos dizer assim, do corpo dele aquele na qual estava seguindo, digamos, os mandamentos, seguindo tudo que é certo, bom, e agora cá está no corpo dele o desejo de vingança, e ele vai se vingar de quem roubou tudo dele, tudo. Então, simplesmente um livro da vida, sim, O Conde de Monte Cristo. Leiam, é incrível. E tem essa edição é incrível também, né? Olha isso, ó. Aqui uns risquinhos como se fosse da cadeia, né? Ai, cara, é incrível esse livro, velho. Tem que ler esse livro, leiam. Simplesmente O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. E o último, não poderia não falar da minha última leitura. Cá estou com Névoa, do Miguel de Unamuno. Névoa simplesmente é um livro daqueles na qual você não consegue largar, porque você fica instigado com o personagem. Você fica querendo saber mais. Ele é um romance, né, na qual tem um personagem que ele nunca teve ninguém. Ele queria, claro, ter alguém, uma mulher, enfim. A mãe dele sempre aconselhava ele nesse sentido e tal, mas ele nunca teve alguém. E ele, quando ele preso, né, a Névoa faz alusão à cabeça dele, né? Então ele preso nessa cabeça dele, ele vai passeando pela rua e ele enxerga alguém. Sabe quando o cara enxerga alguém diferente, alguém na qual você não pode esquecer, alguém que você não vai conseguir esquecer, e é isso que faz tudo mudar em Névoa. Simplesmente um personagem na qual teve uma grande mudança na sua vida por causa de outra personagem. Enfim, e não vou dar mais spoilers. Leiam Névoa, é incrível, é um clássico. Não é difícil de ler, entendeu? Não é difícil. Ele é um livro que te instiga muito a ler, né? Comparado talvez a outros clássicos que sejam um pouco mais, vamos dizer assim, lentos ou mais difíceis, né? Temos aqui alguns aqui em cima, né? Mas esse aqui é um livro assim muito divertido para tu ler, um livro muito divertido porque ele até faz algumas alusões a algumas pessoas, né? Achei aqui, pessoal, aqui, ó, vou ler para vocês, ó. São neologismos criados por Unamuno para se referir a seguinte, ó, aos biólogos fura-rãs. Eles seguem uma sequência e daí fala assim, fura-rãs, aqueles caras lá que estudam e tal. Aí o cara lê aqui embaixo, né, na nota, aqui na nota, tá escrito, ele se refere aos biólogos. Aí depois ele vai e fala assim, caça-vocábulos. O que tu acha que é um caça-vocábulos? É linguistas. Agora próximo, vai, tenta adivinhar, ó, presume datas. Simplesmente são historiadores. Eles presumem datas. E por último, conta-gotas. O que tu acha que é um conta-gotas? Funcionários de laboratório. Enfim, é um livro divertido acima de tudo, um livro fácil. Ele tem essas brincadeiras, esses neologismos, não é só essas palavras, tem outras também. Enfim, leiam, é simplesmente um livro assim, ele é curto, né? E ele tem muito ensinamento, ele tem muita coisa legal para absorver. E ele simplesmente é instigante, tu quer saber o que vai acontecer, tu quer saber se o romance vai dar certo, se não vai, se ele vai quebrar a cara, se ele não vai, se ele...
tu fica, quero saber, pô, esse cara é louco, esse cara vive na névoa, entendeu? Ele não tem uma névoa dentro da cabeça dele, ele é a névoa. Essa é a diferença, entendeu? Então leiam simplesmente, que temos os nossos, são 7 livros, sim, 7 livros, né? Não é um número par. E daí? É meus livros, eu que faço vídeo, eu que sei, eu faço um 7. E você? Deixa o comentário, deixa o seu like. Até mais.